Pronto, vamos iniciar então. Então a aula de revisão, nossa prova já foi falada, é semana que vem, na segunda-feira, dia 15, e inicia o link vai estar disponível no portal. Acredito eu coloco hoje já, mas vocês terão acesso a partir das 8 horas da manhã do dia 15, na segunda, até as 8 horas do dia 16. Então, vocês vão acessar e realizar a prova no formulário, no link. O link vai estar no nosso último encontro, no 4.4. Vou deixar lá como link da prova, para ficar mais fácil de encontrar. Então, vamos lá. Nossa revisão é todo o conteúdo. Eu dei uma condensada aqui para dar uma direcionada. Então, a primeira unidade está envolvida aqui, dentro de movimento circular uniforme e uniformemente variado, e momento de inércia. Depois, o 2, né? Unidade 2, momento de uma força e equilíbrio de corpos. Então, aqui temos unidade 1 e 2. Fluidos e escoamento de fluidos, unidade 3. Termometria, dilatação, calorimetria e termodinâmica, unidade 4. Então, a gente vai discorrer sobre elas aí, fazendo 1, 2, 3 exercícios de cada tópico que eu coloquei aqui, para revisar. Então, vamos lá. Primeira situação aí, unidade 1, movimento circular uniforme e uniformemente variado. Já 2 exercícios aí. Qual a velocidade angular de uma roda de 1 metro de diâmetro que percorreu uma distância de 10 metros em 20 segundos? Então, um exercício inicial, simples, velocidade angular, sendo que ele já nos deu uma velocidade linear, né? Então, temos lá da fórmula, né, que a gente conhece, que a velocidade linear é igual à velocidade angular multiplicada pelo raio. Então, a gente já tem o diâmetro aqui, encontra o raio. 10 metros em 20 segundos é a velocidade. Então, a gente já encontra essa velocidade linear. Então, temos que a velocidade angular é essa velocidade linear dividida pelo raio. E a segunda, qual a frequência e velocidade angular de um eixo que faz 90 rotações por minuto? Sabemos que a frequência é 1 sobre o período, mas também a frequência é a própria rotação em segundo, é uma revolução por segundo, a revolução que ele faz em 1 segundo, quantas revoluções que ele faz em 1 segundo, melhor dizendo. E a velocidade angular, temos que é frequência vezes 2π, né? Basicamente. Então, veremos aqui como ficou. Temos aqui a primeira, falamos a velocidade linear igual à velocidade angular vezes o raio. Então, a velocidade angular é igual à velocidade linear pelo raio. Sabemos que a distância percorrida pelo tempo é a velocidade. Então, 10 metros em 20 segundos, metros por segundo, velocidade 10 por 20, dividido pelo raio, que é metade do diâmetro aqui, metade de 1 metro, 0,5 metros. Então, 10 dividido por 20, 0,5, dividido por 0,5, 1 radianos por segundo. Essa é a velocidade angular. Qual a frequência da velocidade? Temos, então, que a frequência é 1 sobre período, ou a rotação por segundo. Então, ele tem 90 rotações por minuto. Então, 90 por 60 segundos. Então, temos uma frequência de 1,5 Hz. E a velocidade angular? Velocidade angular é 2π sobre o período, ou 2π sobre 1 sobre a frequência, que é nada mais que 2π vezes a frequência. Transformando tudo aqui, né? Transforma 1 sobre 1,5, que é 2π sobre a frequência é 1,5, então 2 vezes 1,5 vezes o π. Então, 3 vezes π
9,42 radianos por segundo. Alguma dúvida? Alguma colocação? Revisão, pessoal. Isso aí a gente viu em sala, né? Isso aí em sala mesmo. Isso aí a gente viu lá na faculdade ainda. Não foi nem online. Thales, Sim. o senhor vai disponibilizar esse slide pra gente? Eu nem vi se tá lá já. Slide eu não disponibilizei. Isso posso sim disponibilizar na última aula, nosso último encontro também. Não tem problema não. Valeu, obrigado. Então vamos seguir. Um terceiro exercício aí. Agora, no segundo tópico lá, momento de inércia e momento de uma força. Aqui direcionado ao momento de inércia. Imagina aí um bastão de massa desprezível e 1 metro de comprimento, fixo em uma extremidade, e na outra tem uma esfera maciça de 3,20 kg de diâmetro. Qual é o momento de inércia desse sistema? Peraí, eu acho que tem um. Eu não corrigi aqui. Peraí, pessoal, essa aí tem um detalhezinho errado. Rapidinho. Pronto. Agora sim, não é massa desprezível, não. Imagina agora um bastão de 3 quilos e tem 1 metro de comprimento, fixo em uma extremidade, e na outra tem uma esfera maciça de 3,20 kg de diâmetro. Qual é o momento de inércia desse sistema? Então, se é o momento de inércia do sistema, a gente tem um momento de inércia do bastão somado ao momento de inércia da esfera, né? Então, temos um momento de inércia total, que é o momento desse bastão pelo momento da esfera. Se a gente buscar lá naquela tabelinha, temos que um bastão, da forma que esse aqui está disposto, que não é no centro de massa desse bastão, mas sim ele está fixo numa extremidade, e a gente está relacionando a outra ponta, a gente tem que o momento de inércia dele é a massa vezes o comprimento sobre 3, né? Comprimento ao quadrado sobre 3. E o da esfera, a gente tem que é massa vezes o raio ao quadrado, duas vezes a massa vezes o raio ao quadrado, dividido por 5. Isso de uma esfera maciça. A gente calcula esses dois momentos e soma. Então, a gente tem aqui o momento de inércia padrão é massa vezes a distância ao quadrado. Como a gente está falando de um bastão preso a uma extremidade e levando em consideração a outra ponta que vai rotacionar, a gente tem então massa vezes esse comprimento, essa distância ao quadrado, dividido por 3. Isso a gente comprovou em sala também, em relação o teorema, né, de eixos paralelos, a gente chegou nessa continha aqui a partir do que tem lá na tabela. E o da esfera, a gente tem lá tabelado uma esfera maciça, 2 vezes a massa, o raio ao quadrado sobre 5. Então, a inércia total, o momento de inércia total vai ser a somatória desse mais esse. Massa
do bastão, 3 quilos. Comprimento ao quadrado, 1 ao quadrado, dividido por 3. A gente pegar isso aqui, 3 vezes 1, dividido por 3, temos 1. Do lado de lá, temos 2 vezes a massa, que é 2 vezes 5 quilos, vezes o raio ao quadrado, né, dela, no caso aqui 20 centímetros, 0,1 ao quadrado, por 5. 2 vezes 5 dividido por 5, 2. Vezes 1, 0,1 ao quadrado, 0,001 esse ao quadrado aqui, né? 2 vezes 0,01 vai dar 0,02. Mais um de cá, eu tenho então um momento de inércia de 1,02 quilos metro quadrado. E aí, tudo ok? Tranquilo? Então, seguindo aqui, mais uma, que momento também, na verdade, é um momento de uma força, que a gente também chama de torque. Uma barra de 2 metros de comprimento na horizontal recebe uma força de 10 newton perpendicularmente em uma de suas extremidades. Qual é o torque aplicado sobre essa barra? Então, temos que torque é a força aplicada vezes a distância, o seno de θ, para que coloque essa distância, ou essa força no perpendicular à distância. Então, temos a força aqui de 10 newton, distância de 2 metros. Como já está perpendicular, eu tenho um ângulo de 90 graus da força com a distância. Então, seno de 90. Esse seno de 90 é 1. Se fosse um outro ângulo, se não fosse perpendicular, eu verificaria essa distância, esse seno desse ângulo em relação à horizontal, né? O ângulo em relação à horizontal, seno para jogar essa força na vertical, em relação à distância que está na horizontal. Como já estava perpendicular, é 90 graus e 90 é 1. Então, 10 vezes 2, 20, vezes 1 do seno, eu tenho um torque de 20 newtons por metro.
Tranquilo? Beleza. A prova vai estar facinha, de jeito, galera. Relembrar, praticar, dar uma estudada. Tá tudo certo. Beleza. Vamos lá, mais uma. Agora, equilíbrio dos corpos, né? Temos aqui um... Pessoal, eu tô só recapitulando, só voltando aqui rapidinho. É uma revisão, é para a gente relembrar os conceitos, relembrar o que pode cair. E aqui está, de certa forma, graus de dificuldade fácil e médio, tá? A gente fez exercícios mais difíceis em sala, mas eu acho que eu não trouxe nenhum para a revisão aqui, exercícios mais complicados, tá? Mas vocês podem pegar dentro do livro que a gente trabalhou, dentro dos exercícios que eu já passei para vocês, dentro dos slides que a gente trabalhou em sala, né? Que a gente teve as aulas, tem a possibilidade dos exercícios mais difíceis. Ah, mas aí você vai colocar só exercício difícil na prova? Não. É porque, logicamente, na prova tem o grau 1, 2 e 3 de exercícios, isso é normal, sempre acontece, mas aqui para revisão, por questão de agilidade, a gente tem que abranger que a gente está passando por todo o conteúdo, e a gente facilitar, a gente relembrar o conceito, né, e passar por tudo, então eu não trouxe aqueles mais extensos, que vocês lembram que teve alguns, por exemplo, desse aqui, a gente trabalhou lá com os de guindaste, alguns com plano inclinado, com rampa, né? Nesse caso aqui, esse aqui, a gente trabalhou com outros exemplos, igual do braço mecânico. Este aqui, a gente trabalhou com essa força inclinada, tipo de torque, né? Somatórias de torque, mais de uma força aplicada para fazer esse torque, tudo mais. E aqui, além desse plano inclinado na horizontal, a gente viu plano na horizontal, né? Equilíbrio na horizontal. A gente viu equilíbrio com com várias forças na horizontal, com várias forças inclinado, trabalhando com jogo de ângulos na trigonometria. Então, bom relembrar isso aí. Esse aqui, por exemplo, ele traz um jogo de polia, né? Então tem uma polia aqui, que é um diferencial já. Então, ele pergunta qual que é o peso do bloco. E que o sistema esteja em equilíbrio, sendo que a barra tem 100 quilos. Então, o primeiro detalhe é ver o comprimento dessa barra, e esse peso vai sair no ponto médio dela, né? Então, ela tem um comprimento de 6 metros, o peso dessa barra vai estar aqui nos 3 metros. Outro detalhe, onde é o ponto fixo? É esse lado de cá. Aqui é o ponto livre. Então, esse lado de cá é onde que pode girar, né? Poderia girar. Está em equilíbrio, logicamente não vai girar, mas é aqui que está livre. Então, nosso momento vai ser calculado em relação a esse ponto fixo. Então, a distância do peso da barra até aqui, a distância do bloquinho até aqui, até esse ponto. Então, nesse caso aqui, como a gente tem uma polia, a gente tem um jogo aqui de tração. Então, eu tenho a tração do cabinho puxando para cá, esse cabo está puxando para cá, igual a essa caixa está puxando para cá. Então, tem uma tração no cabo aqui, igual a tração nesse cabo de cá, que é a mesma força da caixinha. Então, peso da caixa é igual a tração no cabo do lado de cá. E essa tração no cabo lá de cá é igual à tração que está puxando esse cabo. Então, como fica?
fica primeiro o jogo das trações aqui, de força, né? Força aqui igual a força daqui, e depois os momentos daqui. Eu tenho um momento do peso da barra puxando aqui na posição 3, então peso da barra vezes 3 até aqui, e a tração do cabo puxando aqui para cima vezes 6 menos 2, né? 4 metros aqui. Então fica dessa seguinte forma. Tenho então a força da caixa, o peso da caixa, mais a tração no cabo, igual ao peso da barra. Então, eu tenho a tração no cabo, mais o peso na caixa, igual a peso da barra. O momento, igual eu falei, momento da barra, 3 metros, igual ao momento do cabo, 4 metros. Então, 160 vezes 3, igual a tração, que eu não sei ainda, vezes 4 metros. Encontrei a tração, que é 120 metros. E aí, eu jogo lá em cima a tração no T. 160 menos os 120 que eu encontrei no cabo. E aí eu encontro essa força da caixa, que está fazendo 40 newtons. Thales, Oi. só confirmando aí, o peso da barra tá certo. Ah, eu mudei. Ó. É porque eu fui Coisinha pouca, fazendo. mas Não, não, você está correto. Não, é porque o que acontece? Eu fui fazendo os exercícios e depois eu fui modificando os valores, em alguns casos. Igual do outro. O outro eu modifiquei o exercício, fiz a resolução e, e depois esqueci de mudar o enunciado. tranquilo. Tá? Então, o peso da barra não é 100, o peso da barra é 160. Seguindo aqui, chegamos aqui na unidade 3. Agora sim, fluidos. Vamos lá. Aqui, princípio de Pascal. Elevador hidráulico de oficina mecânica. O motor exerce uma força em um êmbolo de formato circular com 7 centímetros de raio e comprime o fluido até a outra extremidade vedada por um êmbolo também com formato circular de raio de 2 metros. Acima desse êmbolo maior existe uma plataforma de 90 quilos, onde os veículos são estacionados, qual deve ser a intensidade da força imposta pelo motor para elevar um veículo de 2.100 quilos. Então, princípio de Pascal, temos a força 1, que é a força que ele quer aqui, que vai ser aplicada no primeiro êmbolo pequeno, sobre essa área pequena, que é de 7 centímetros aqui o raio, igual ao outro lado, que é a força resultante, ou seja, que é para empurrar esse peso total, sobre a área desse êmbolo, desse outro lado, desse êmbolo do outro lado de 2 metros. Então, temos aqui força 1 igual a área 1 sobre, ou força 1 sobre a área 1 igual a força 2 sobre a área 2. Força 1, como já foi falado aqui, é aqui nós queremos aqui a
a força que vai ser aplicada nesse primeiro êmbolo. Sobre a área 1, que é π vezes o raio ao quadrado, raio 1, 7 centímetros. Do outro lado, a massa vezes a gravidade, que é a força igual a massa vezes a aceleração, massa vezes a gravidade, sobre o π e o raio da área 2, que no caso é 2 metros. Força sobre π 0,07, transformando 7 centímetros em metro ao quadrado. As duas massas, 90 da plataforma mais o veículo de 2.100 kg, vezes a gravidade que adotamos aqui como 10, e o π vezes o raio, que é 2 ao quadrado. Então, temos aqui 2.190 vezes 10, 21.900, π. Esse π é esse π que está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Π vezes 0,7 ao quadrado, que vai dar 0,0049. Sobre 2 ao quadrado, 4, π sobre 4. Esse π por esse π, está dividindo, então vai dar 1. O π some. 21.900 vezes 0,0049 dá 107,31. Dividido pelo 4. Dá, então, essa força que será aplicada no êmbolo pequeno para que possa levar o carro de 2.100 quilos, será uma força de 26,83 newtons, aproximadamente, por conta dos arredondamentos. Alguma dúvida, alguma colocação? Nada. Então, aqui, relembrando o princípio de Pascal. Próximo agora, a gente relembra o princípio de Arquimedes, que é o famoso empuxo. E aí, no empuxo, a gente trabalha com a força, né, que o fluido pode exercer sobre o objeto que é colocado sobre esse fluido. Então, nesse exemplo aqui, um objeto tem volume de 2 litros, massa de 2 quilos e está imerso em um fluido com densidade de 1,2 gramas por centímetro cúbico. E aí ele vem perguntando qual é o módulo da força do empuxo que age sobre ele e se esse objeto vai afundar ou não nesse fluido. Então, a gente tem que encontrar, então, primeiro, temos o volume do fluido e temos a massa dele. Então, temos que saber a força que esse fluido vai exercer, né? A força peso dele. Depois, a gente tem que saber a força empuxo do fluido, a força peso do objeto, e a força empuxo do fluido, que empurra esse objeto no sentido contrário da gravidade. Então, primeiro passo aqui, encontramos a força empuxo.
densidade do fluido, gravidade e o volume. O volume correspondente ao volume do objeto, porque o objeto vai ser imerso, então ele vai estar todo dentro do fluido. Então é o mesmo volume do objeto. Então a densidade do fluido, 1,2 gramas ou 1.200 quilos por metro quadrado, metro cúbico. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E o volume, 2 litros. Então, 2 vezes 10 a menos 3 quilos. Ou 10 a menos 3 metros cúbicos. Certo? Então, lembrando dessas transformaçõezinhas. Grama, centímetro cubo para quilo é a variação de 1.000, direto. Então, 1,2, 1.200. E também de litro para metro cúbico é a variação de 1.000 para mais ou para menos no sentido. Se for de metro cúbico para litro, é vezes 1.000. Se for de litro para metro cúbico, dividido por 1.000. Então, 10 a menos 3. Calculando isso aqui, temos 24 newtons. É a força com que o fluido empurra o objeto no sentido contrário da gravidade. E a força-peso desse objeto é a massa dele, 2 kg, e a gravidade, que é 10. 2 vezes 10, 20. Vemos então que a força empuxo é maior que a força-peso. Ou seja, o empuxo está empurrando o objeto para cima e o peso está empurrando o objeto para baixo. Qual vai ganhar? O que for maior. O empuxo é maior do que a força-peso. O empuxo maior que a força-peso. Então, ele vai empurrar o objeto para cima. O objeto irá emergir até um certo nível onde essas forças vão se igualar. Ou seja, quando o volume dele for um pouco menor dentro do fluido. Esse volume sendo um pouco menor aqui, ó, esse valor aqui vai cair para 20. E aí, na hora que igualar 20 com 20, ele vai se estabilizar, vai equilibrar, o fluido não vai afundar e nem vai emergir mais do que já está. Tranquilo? Bem tranquilo, bem tranquilo. Bom. Seguindo, então, a última parte aqui sobre fluidos é a parte do escoamento desses fluidos. E aí, a gente viu duas formas importantíssimas sobre o escoamento, que foi a lei da continuidade, né? Que temos a relação entre a área e a velocidade será a mesma no, na entrada e na saída desse fluido, ou seja, a vazão, né? O que entra e o que sai numa tubulação, num recipiente, será mesma intensidade, o mesmo valor a vazão. E a equação de Bernoulli, que também é o mesmo princípio, trazendo que o fluido que entra é o fluido que sai, só que aqui ele traz alguns outros componentes, por exemplo, a densidade do fluido,
a pressão que o fluido está sendo, a pressão que está sendo imprimida no fluido e a altura, né, que o fluido vai se deslocar, se ele vai se elevar ou se ele vai diminuir a sua elevação. Isso aí vai influenciar na equação de Bernoulli. E aí, temos aqui um exemplo, uma tubulação de diâmetro inicial de 20 milímetros, que eu acho que eu também modifiquei depois. Modifiquei, sim. Não é milímetros, é centímetros. Então, uma tubulação de diâmetro inicial de 20 centímetros e final de 10 centímetros se eleva em 1 metro, sabendo que sua velocidade inicial é de 1 metro por segundo e sua pressão inicial é de 10 pascal, qual sua velocidade final? E aí, a gente tem que decidir se a gente encontra essa velocidade final por Bernoulli ou pela equação da continuidade. Se a gente observar, sempre se a gente observar, não. A gente sempre tem que verificar primeiro se ela passa pela equação da continuidade, mais simples. Temos apenas área e velocidade. Se não, e aí sim a gente analisa a questão de Bernoulli, que aí abrange mais valores, pressão, altura, densidade e tudo mais. Nesse caso aqui, a gente observa que temos a área inicial, a área final e velocidade inicial. Então, só falta a velocidade final para a equação da continuidade. Então, lembrando aqui, a equação da continuidade, A1 vezes V1, A2 vezes V2. E a de Bernoulli, temos aqui pressão mais a densidade do fluido pela altura e a velocidade. Densidade do fluido, ou pressão, densidade do fluido e a velocidade. Isso aqui no ponto 1 e aqui no ponto 2, né? Então, se a gente fosse utilizar por Bernoulli, a gente tem a pressão inicial, beleza, mas não temos a pressão final. Temos a densidade, é o mesmo fluido. Então, PG e PG seria igual, só a altura que ia variar em 1 metro. Então, aqui, beleza, esses dois termos a gente teria. E aqui a densidade, a velocidade 2 que a gente precisa e a velocidade 1 a gente já teria também. Só que a gente ficaria travado por conta desta pressão aqui, a pressão do fluido no ponto 2. E no ponto 1 tem, mas eu não tenho essa pressão no ponto 2. Então, por Bernoulli não sairia, nesse caso aqui. Mas, pela equação da continuidade, a gente tem as duas áreas, temos a velocidade 1, vai faltar só a 2. Então, a área 1, π raio ao quadrado, vezes a velocidade 1. Do outro lado, π raio 2 ao quadrado, é a velocidade 2. Então, temos π, o diâmetro 1, que é 20 centímetros, 0,2 ao quadrado, vezes 1, que é a velocidade. π, 0,1, aqui tem um erro, né? Que ali ele está falando diâmetro, e é raio. Então, eu errei. Então, vamos lá fazer aqui junto. Então, o raio da primeira é 0,1. E o raio da segunda, 0,05. Então, nesse caso, teremos 0,01, né? Ponto 1 ao quadrado, 0,01, π igual a 0,00025.
certo? Então, está multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo. Então, 0,01 π dividido por 0,0025 π. Quando a gente divide π por π, vai dar 1. Então, 0,01 dividido por 0,0025, a gente vai ter a mesma velocidade de 4 metros por segundo. Então, aqui falamos então dos 3 tópicos que a gente falou, né? Praticamente. A gente falou em 4, na verdade, quando falamos de fluido. Falamos primeiro da pressão, densidade, que é parte introdutória sobre fluidos. Depois partimos para os princípios de Pascal e o princípio de Arquimedes. E por fim chegamos na equação de continuidade e equação de Bernoulli. E aqui a gente finalizou a parte de fluidos. E aí a gente entra no último conteúdo que a gente viu, que foi térmica, né? Então, foi termometria, calorimetria e termodinâmica. Então, primeira etapa de termometria, a gente viu basicamente o que é temperatura, né? Que é movimentação das moléculas, é a agitação, tem a ver com a entropia em si, né? Energia de excitação das partículas. E para a gente medir, a gente tem três escalas mais usadas aí. Duas, uma usada em grande escala mundial, que é a Celsius, utilizada em grande parte do mundo. A outra, Fahrenheit, que é utilizada, como a gente falou, nos Estados Unidos e alguns países ingleses. E a Kelvin, que é a, a escala do sistema internacional. A escala, como eu até citei em algum momento, a escala mais acadêmica, né? Até por conta disso, né? Científica, é a do sistema internacional. E aí a gente viu as conversões entre elas, e eu também citei sobre a escala Rankine, que é uma outra escala bem similar à Kelvin, né? Que tem como padrão zero absoluto também, e tem a escala, na verdade, né, a graduação igual a Fahrenheit. Então, ela é um espelho da Kelvin com a graduação igual a Fahrenheit, que equivale a 1,8 graus Celsius, né, 1,8 Kelvin. Então, a gente tem essa proporção entre elas aqui, que a base de estudo delas é os estados de transformação da água, né? Então, temos aqui a transformação de gelo para água, transformar a fusão, condensação e solidificação, né, no sentido inverso, e a ebulição ou condensação, né?
solidificação e liquefação, desculpa. E aqui é condensação e vaporização. Então, nesse sentido, aqui a gente tem esses dois pontos padrões para transformação, onde o Celsius gradual em 100, Kelvin também está graduado em 100, que é a mesma graduação de 1 em 1. Os Kelvin e Celsius é de 1 em 1 normalmente, isso que equivale um para o outro. Só que o Kelvin começa no zero absoluto, que vai equivaler a menos 273 graus Celsius. Já o Fahrenheit vai ser, quando tiver zero em Celsius, eu vou ter 32 já para Fahrenheit. E, consequência, é de 1,8. Quanto aqui anda 1? Aqui vai andar 1,8. Então, se aqui andou em 100, aqui vai andar 100 vezes 1,8, ou seja, 180. Mais os 32, vou chegar aos 212. Então, essa vai ser as conversões entre eles. Dúvidas aqui? Transformação tá de boa, Thales. Só eu que tô falando. Faz parte. Geralmente é um ou dois só que fala mesmo. Vamos ver a Os outros só ficam termodinâmica. soltando. Falou, Alan. Não escutei, não. Tá me escutando agora? Agora sim. Ô, eu firmo aí, tô escutando, hein? Tá certo. Então, seguindo aqui, termometria é isso. E a gente vem falar agora da dilatação térmica. Então, a gente viu essa termometria, que é o estudo da temperatura, estudo da variação de temperatura, né? A medição de temperatura. E aqui a gente tem a dilatação térmica. Quando ocorre uma variação térmica, os corpos vão sofrer com essa variação, né? Qualquer corpo que seja, ele vai ter uma dilatação térmica para mais ou para menos, dependendo da sua variação de temperatura. Se a temperatura aumenta, vai dilatar. Se a temperatura diminui, vai contrair na mesma proporção. E aí, cada objeto, cada elemento, cada material tem um coeficiente de dilatação. E aí a gente chama esse coeficiente de dilatação linear, porque a gente tem dilatação linear, dilatação superficial e a dilatação volumétrica. O que vai diferir nesse coeficiente, como a gente disse, coeficiente linear no início, para dilatação linear. Quando for para superficial, é duas linhas. Se eu tenho linear, é uma única medida, é um único sentido, né, de medição para o objeto, é linear. Quando eu falo superficial, eu tenho dois linear, né? Eu tenho as duas arestas dessa superfície. E aí eu tenho duas medidas linear que vai resultar na medida superficial, a medida diária. E aí então eu tenho o coeficiente de dilatação superficial é o mesmo que duas vezes o coeficiente de dilatação linear. E quando eu tenho um volume, eu tenho o mesmo que uma superfície vezes uma altura, que isso é o volume, né? A área da superfície vezes a altura, a gente tem um volume. Ou seja, eu tenho já as duas linearidades da superfície, mais uma linearidade da altura, do volume, então. Então, eu tenho três linearidades no volume. Ou seja, o coeficiente de dilatação do volume será três vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, chegando aqui ao exercício, eu tenho um cubo de cobre
com um coeficiente de dilatação de 17 vezes 10 a menos 6. Lembrando que sempre o coeficiente de dilatação será 10 a menos 6. É na escala de micros, tá? Então, micro. E está inicialmente a 30 graus Celsius e é aquecido até 80 graus. Então, ele teve uma elevação aí, nada mais do que 50 graus Celsius. A aresta do cubo é de 50 centímetros. Como é um cubo, tem todos os lados iguais. Então, a aresta do cubo é 50 centímetros. Então, o volume desse cubo vai ser 50 vezes 50 vezes 50. E ele quer a dilatação que esse cubo sofrerá. A dilatação é nada mais do que o volume inicial desse cubo, que temos aqui pela aresta, vezes o coeficiente, vezes a variação térmica. Então, ficará da seguinte forma. Dilatação volumétrica, volume inicial, o coeficiente volumétrico é 3 vezes o linear e a variação da temperatura. Como eu falei, o volume do cubo, então, 3 vezes a aresta, né? 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, 3 da dilatação do coeficiente vezes o coeficiente 17 e 80 menos 30, que é o 50 que já vimos aqui. Essa multiplicação aqui dá 0,125. Isso mesmo? Eu acho. Bateu uma dúvida. É isso mesmo, 0,125. Então, 0,125 vezes o 3 vezes 17, 10 a menos 6 vezes 50. Calculando isso aí tudo, 0,125 vezes 3 vezes 17 vezes 50, eu tenho 18,75, 10 a menos 6 metros cúbicos. Ou seja, 18,75 micrômetros cúbicos que ele vai se elevar. Sabe? Sim, De novo. Fazendo aqui só por acompanhando a aula, o resultado tem um 3 aí a mais, aqui pelo menos aqui na calculadora, eu posso ter feito errado, eu repeti. 0,00, no caso fica 0,3, peraí. tá certo. Meu cálculo aqui ficou errado. É 0,31875 vezes 10 a menos 3, quando na base é menos 6, fica 318. 75 vezes 10 a menos 6. É isso mesmo. Só pra Você encher o tá, saco, né? você tá correto, é 318. Não sei o que eu fiz com 3 não. Engoli ele aqui na hora de digitar. Isso equivale a 0,3 milímetros. Tá correto, Bruno. Obrigado. Valeu.
próximo aqui, falamos de dilatação, lembrando uma vez, a dilatação térmica que a gente fez o de volume, mas temos ele linear, superficial e esse aqui o volumétrico. E se, por exemplo, eu quero saber o tamanho que esse cubo ficou, nada mais é do que eu pegar o volume inicial mais esse volume, essa dilatação, né? Aí eu tenho o volume final que ele chegou. Seguindo, então, aqui, a gente chega no estudo da calorimetria. Aqui a gente já fala da troca, né, da transferência de calor entre os objetos, entre as moléculas, entre as partículas. Então, e essa transferência de calor ocorre com a passagem, né, de uma quantidade específica de calor, né? Então, um calor X que passa do objeto A para o objeto B, uma quantidade de calor. E aí, esse calor, para a gente calcular essa quantidade de calor, que é dada em calorias, a gente tem duas situações que a gente tem quando o objeto, desculpa, quando o objeto está mudando de temperatura. Nesse sentido, a gente tem uma quantidade de calor sensível, porque está mudando, está sensível a mudanças de temperatura, e quando há mudança de estado, como a gente viu durante as aulas, quando há uma mudança de estado, não há mudança de temperatura, não há variação de temperatura. E nesse caso, a gente chama de calor latente, né? É um calor latente de fusão, é um calor latente de vaporização, um calor latente. E aí a gente tem essa quantidade de calor também em calorias, mas de um momento de mudança de estado, mudança, transformação de estado do objeto em si, do elemento em si. Então, nesse caso aqui, um copo tem 150 gramas de água e está a temperatura de 20 graus Celsius. Quantas gramas de gelo você deve inserir nele para que a temperatura final do sistema seja 10 graus, dado os calores específicos da água, 4,18 kJ por quilo, e do gelo, 2 kJ por quilo, e o calor latente de fusão do gelo é 333.500 joule por quilo. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer a água esfriar de 20 graus para 10 graus. Então, vai haver uma mudança de temperatura, né? Calor sensível da água. Então, ela vai variar negativamente. Ela vai perder calor para o gelo que a gente vai colocar nela. O gelo, a princípio, não fala a temperatura que ele está. Então, adotamos que esse gelo está a 0 graus Celsius. E, ele estando a 0 graus Celsius, ele vai transformar primeiro, esse gelo vai virar água, né, dentro dessa água, e depois esse gelo vai chegar a 10 graus. Então, o sistema vai ficar em equilíbrio em 10 graus Celsius. Esse gelo vai derreter e vai ficar em 10 graus também. Então, a gente vai ter o calor latente desse gelo, mais o calor sensível desse gelo, na mudança também de 10 graus, de 0 para 10. E aí, o calor que esse gelo vai passar para a água, esse gelo transformando em água fria, vai passar para a água quente também, somado os dois, vai passar o calor vai pegar o calor da água e o calor da água que vai ceder para esse gelo. Ou seja, esse calor vai ser o mesmo, né? O que eu estou falando é isso aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. O calor que a água vai ceder, né, negativo, igual ao calor do gelo em transformação e o calor da água gelada proveniente do gelo. Então, Q1, que é o calor da água, vai perder. Eu tenho, então, a massa dessa água, 0,15, vezes o calor sensível, 4,18 kJ, vezes a variação de temperatura, 10 menos 20.
final, temperatura final de 10 menos a temperatura inicial de 20. O calor 1, então, vai ser 6,27 quilocal, né? 6,27 quilocal. Não precisava nem ter repetido aqui, eu não sei nem por que eu repeti. Eu tenho 6,27 quilocal, porque eu tenho aqui a unidade do calor específico em quilojoule por quilo. Então, vai dar uma resposta em quilocal. O calor latente é a massa vezes o latente. Aí tem um detalhe, aqui eu tenho quilocal, aqui então é interessante que fique na mesma proporção. Então aqui está em joule, eu passo para quilojoule. Então 333,5. A massa de gelo aqui eu procuro ainda, 333,5 M. E aqui, esse gelo já derretido, é a mesma massa, né? O Mzinho aqui de novo. Vezes o 2, que é o coeficiente do gelo, de calor específico, e a temperatura final, que vai ser 10, e ele está lá em 0 graus. Então, 2 vezes 10, 20 M. Então, quantidade de calor negativa, porque está perdendo esse calor, igual ao calor que está sendo recebido. Está cedendo o calor. Então, menos 6,27 igual a 333,5 M mais os 20 M. Vai dar, então, positivo, 6,27, passa para lá dividindo, 353,5. Vou ter uma massa de 0,0177 quilos, ou seja, 17,7 gramas. Então, aproximadamente 18 gramas de gelo aí para resfriar 150 gramas de água em 10 graus. Aproximadamente 12%, né? 12% do que você tem é o que você vai precisar para gelar em 10 graus. Tendo esse gelo também a zero. Se esse gelo tivesse a uma temperatura mais baixa, provavelmente eu precisaria de menos gelo. Para finalizar, a parte da termodinâmica que vimos, né? Vimos duas questões da termodinâmica. A gente viu primeiro as leis, né? Lei 1, 2, 3 e a lei 0. É bom dar uma olhadinha nelas novamente. E aí a gente viu a questão da lei dos gases, né? Números dos gases, pressão em relação aos números dos gases, e a eficiência energética das máquinas térmicas, se espelhando nas máquinas térmicas, na máquina térmica de Carnot, que é a mais eficiente. Uma máquina térmica aí, no exemplo, uma máquina térmica recebe 20.000 joules de um reservatório, onde se realiza a queima de gás natural e devolve 12.000 joules ao meio ambiente na forma de calor. Encontre o trabalho realizado pela máquina térmica.
e calcule sua eficiência. O trabalho da máquina térmica nada mais é do que a energia fornecida menos a energia descartada. E a eficiência nada mais é o trabalho produzido pela energia fornecida. Então, temos aqui energia fornecida de 20.000 e a energia descartada de 12.000. A gente pega esse menos esse, a gente acha o trabalho. O trabalho sobre esse é a eficiência. Então, 20 sobre 12, menos 12, eu tenho um trabalho de 8.000 joules. E 8.000 dividido por 20, eu vou ter minha eficiência. Então, trabalho 20.000 menos 12, 8.000 joules. Eficiência, 12 sobre 20, 0,6, menos 1 menos 0,6, 40%. Aliás, desculpa. Aqui é a fórmula direta, né, do calor frio menos calor quente. Mas se eu pegar o 8.000 dividido por 20, eu tenho já os 40% direto. Se eu pego o calor frio aqui, que é 12, sobre o calor quente, dá 0,6. Aí eu subtraio de 1 e eu chego aos meus 40. Então, eu posso utilizar das duas formas. Trabalho sobre a quantidade de calor quente ou calor frio sobre a quantidade de calor quente, subtraindo de 1. Ok? Dúvidas? Tranquilo, professor. Se tiver dessa maneira lá, tá tranquilo. Só calorimetria e termodinâmica que dá uma puxadinha. Então, esse aqui, como eu falei, é um lembrete para a gente relembrar tudo, né? Tem algumas que vão estar do mesmo jeito, mais fáceis. Outras pode ter uns itens que eu não falei aqui hoje, né? Mas eu falei em sala. Não é nada tirado da cartola, é tudo que a gente viu no decorrer do semestre. Nada fora do que a gente viu, né? Só que não dá para relembrar tudo, né? Todos os detalhes hoje aqui. Aqui é só um lembrete mesmo, né? Relembrando. Mas aqui, digamos que tem, sei lá, eu acho que 70% da prova tá aqui dentro desse exercício, bem tranquilo, para vocês estudarem, relembrar e, como eu falei, não se prendam apenas nesses exercícios aqui, né? Não fiquem só nesses exercícios. Beleza, Thales. A gente tem muito a agradecer também por esse esforço aí, tá trazendo esse lembrete pra gente. Já é de grande valia. Ajuda demais. Obrigadão. À disposição, Bruno.